Olá! Hoje a gente vai fundo em uma molécula que é literalmente uma chave mestra para o corpo humano. Ela regula uma quantidade incrível de funções essenciais. Então, se prepara porque vamos desvendar os segredos da testosterona. Agora pensa comigo, e se existisse uma única chave capaz de ligar ou desligar a nossa energia, nosso humor, nossa força, até a nossa clareza de pensamento? Parece coisa de filme, né? Mas é exatamente assim que funciona um dos hormônios mais importantes do nosso corpo. Bom, o nome técnico é hormônio esteroide. Mas, para a gente entender bem, a melhor analogia é essa mesmo, uma chave. Ou, se preferir, um interruptor de luz. A testosterona viaja pelo corpo e, quando encontra a fechadura certa, ela simplesmente aciona uma função. Uma ideia super simples, mas com um impacto gigantesco. E esse aqui é o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos entender o básico sobre esse hormônio-chave e como ele age. Depois, a gente vai ver o poder do equilíbrio, como otimizar tudo isso, os perigos reais do mau uso e, para fechar, um checklist prático para cuidar da saúde hormonal do jeito certo. Ok, vamos começar pelo começo. Como é que a testosterona funciona? Para entender o poder dela, a gente precisa primeiro entender o mecanismo. Então agora é hora da nossa pequena masterclass de biologia, mas pode relaxar, prometo que vai ser fascinante e bem fácil de entender. E a beleza do processo está justamente na simplicidade. Pensa só, a testosterona, a nossa chave, está lá viajando pelo sangue. Quando ela passa por uma célula de um músculo, de um osso, até do cérebro, ela encontra uma fechadura perfeita que é o receptor. Elas se encaixam e, clique, a célula recebe na hora uma ordem. Ei, construa mais músculo, ou aumente a densidade do osso, ou ajude a regular o humor. É um sistema de comunicação super elegante e eficiente. Agora que a gente já entendeu como funciona, vamos para o resultado disso. Quando os níveis hormonais estão no ponto certo, o corpo não está só funcionando, ele está operando em perfeita harmonia. É como se fosse uma verdadeira sinfonia da saúde, sabe? Cada instrumento tocando a nota certa no tempo certo. E esse gráfico aqui mostra uma coisa fundamental. O segredo não é ter o máximo possível. Muito pelo contrário. Dá uma olhada, tanto a falta, na barra vermelha, quanto o excesso, na outra barra vermelha, causam problemas. O objetivo é ficar ali no meio, na zona ótima, essa faixa verde. É aí que a mágica realmente acontece. E quando se está nessa zona ótima, os benefícios são enormes. A gente está falando de mais força física, ossos mais resistentes, uma mente mais afiada, muito mais energia e disposição para o dia a dia e até uma ajuda na proteção do coração. Cada um desses pontos é um instrumento tocando afinadinho naquela nossa sinfonia da saúde. Beleza? Isso nos leva à próxima questão. Como é que a gente faz para manter essa sinfonia afinada? Basicamente, existem dois caminhos para otimizar os níveis hormonais. O caminho natural, que vem de dentro, e o artificial, que vem de fora. Funciona assim. A produção endógena, ou seja, de dentro, é aquela que o nosso próprio corpo faz. E a gente pode dar uma forcinha para ela com um estilo de vida saudável. Já a exógena, de fora, é quando o hormônio é introduzido no corpo. Como dá para ver na comparação, essa segunda via é uma ferramenta médica muito séria e que tem riscos altíssimos se não tiver supervisão profissional. O ponto de partida ideal é sempre otimizar a produção natural do corpo. E as ferramentas para isso são bem conhecidas e muito eficazes. Treinos de força como musculação, por exemplo, sinalizam para o corpo que ele precisa se fortalecer, o que estimula a produção hormonal. O treino HIIT, aquele de alta intensidade, também não bela estímulo. Uma boa alimentação, com nutrientes como zinco, vitamina D e gorduras boas, fornece a matéria-prima. E claro, o básico que funciona. Dormir bem e controlar o estresse são absolutamente cruciais. Nosso corpo é uma máquina incrível que se regula sozinha se a gente der as condições certas. O problema é que, principalmente no mundo fitness, existe uma ideia muito perigosa rolando por aí. Aquela de que, se um pouco é bom, então muito é melhor ainda. Esse mito é a porta de entrada para um monte de decisões arriscadas e ignora completamente aquele princípio da sinfonia e do equilíbrio que a gente acabou de ver. E é exatamente por causa desse mito que agora a gente precisa fazer uma pausa e um alerta muito sério, um alerta médico mesmo. Porque mexer com hormônios de fontes externas por conta própria não é brincadeira. É falar de riscos reais e muitas vezes graves. O ponto central é este. Quando alguém introduz um hormônio de fora sem um diagnóstico correto e sem acompanhamento, aquela nossa sinfonia hormonal vira um caos completo. O maestro, que é o nosso cérebro, perde totalmente o controle da orquestra. O resultado é a desordem, e as consequências podem ser para a vida toda. E esse caos aparece de formas bem perigosas. Existe um risco comprovado de aumento de infartos e derrames. O
O corpo, quando percebe que tem hormônio vindo de fora, pensa, opa, não preciso mais trabalhar e simplesmente desliga a produção natural. Além disso, tem a sobrecarga no fígado e os impactos na saúde mental. Não são riscos pequenos, são perigos que podem mudar uma vida e, para pior. Diante de tudo isso, a gente chega na nossa parte final, o checklist hormonal. Afinal, qual é o caminho responsável para seguir? A resposta é uma só: prudência e orientação de um profissional. Saúde hormonal não é lugar para amadorismo ou achismo. Então, aqui está o caminho seguro em 5 passos bem simples. Primeiro, converse com um profissional qualificado. Segundo, faça exames de sangue completos para ter dados reais e não suposições. Terceiro, discuta abertamente todos os riscos e benefícios. Quarto, só siga com algum tratamento se for realmente necessário e, claro, com supervisão. E o quinto passo, que na verdade é a base de tudo, priorize o fundamental, que é uma boa dieta, exercícios e sono. Essa é a única abordagem segura e inteligente. E a gente encerra com essa reflexão. Entender a própria saúde hormonal é muito importante. Mas, como vimos hoje, o caminho para otimizar essa saúde exige conhecimento, muita responsabilidade e, acima de tudo, um profundo respeito por essa sinfonia complexa e maravilhosa que acontece dentro do nosso corpo.